Romanos, capítulo 3, versículo 21. Eu vou pedir para você deixar sua Bíblia aberta durante toda a pregação. E depois a gente vai lendo os textos ao longo da nossa meditação. Nós estamos numa série, neste ano, de volta aos pilares da fé, a vida no Evangelho, ou o Evangelho na vida. A nossa ênfase são as duas coisas. E a nossa oração é que o Espírito de Deus, Ele avive o nosso coração, para que a gente esteja cada vez mais com a nossa vida reformulada a partir do Evangelho. Que haja transformação, mudança de mente. Aí você diz assim, mas eu preciso disso? Precisa, irmão. E eu também. Nós somos necessitados disso. Que a nossa vida esteja no Evangelho. E a gente precisa ter isso constantemente diante dos nossos olhos. Porque senão a gente vai seguindo alguns ventos e vai sendo levado por outras coisas. E a gente precisa ter essa chamada da palavra constantemente, para que a gente possa julgar todas as coisas com o Evangelho de Cristo Jesus. Antes da gente meditar na palavra, vamos orar por nós? E eu queria que a gente orasse como salmista no Salmo 119. Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Vamos orar isso? Você tem coragem de orar isso? Você está pedindo para Deus mudar a maneira como você vê. Não é pouca coisa não, gente. Mas tem que ser assim. Vamos pedir isso a Deus. Deus, desvenda os meus olhos para que eu veja a palavra. Desvenda os meus olhos para que eu veja o Senhor na palavra. O salmista precisou disso, eu preciso disso. Nós precisamos orar isso. É um ato de humildade. Que a gente repita essa oração nesse momento. Senhor, desvenda os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da tua lei. Se o nosso olhar para a palavra, ele está embebecido de nós. Se o nosso olhar para a palavra, ele está cheio de outras coisas que não o Senhor. Ou ele está, ó Deus, pesado demais e ele não consegue ficar aberto. O nosso coração está entulhado de maneira que a gente não consiga ver as maravilhas da tua lei, Senhor. Que nesta manhã o teu Espírito que habita em nós traga mudança. Abre os nossos olhos para que a gente te veja. Os discípulos que andaram com Jesus, eles estavam com Jesus, eles ouviam Jesus, eles viram sinais e maravilhas de Jesus. Mas Jesus Cristo, no Evangelho de Marcos, mostra a tua palavra que o Senhor curou aquele cego em 2 etapas, e ele passou a ver, mas não completamente, porque era assim que aqueles discípulos estavam, vendo, mas não completamente. Se eu estou assim, Senhor, se algum dos meus irmãos estão assim, vendo o Senhor, mas não completamente, que nesta hora o Senhor desvende os nossos olhos e abra o nosso entendimento para que vejamos as maravilhas da tua lei. É o teu Espírito que faz isso em nós. E nós clamamos ao Senhor. Opera para o louvor da tua glória. Usa a palavra para isso. O caminho é a tua palavra. E nós cremos que o teu Espírito está aqui livre para operar, conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou pedir para você deixar o seu texto aberto. A gente vai ler os versículos do 21 até o 31, tá bom? Mas antes, eu queria que você prestasse bastante atenção e entendesse que no Evangelho de Jesus Cristo, a gente tem a revelação da justiça de Deus, como Paulo já disse no versículo 17 do capítulo 1. Eu não tenho vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque nesse Evangelho a gente descobre a justiça de Deus, que é de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé.
Agora, chegou um momento em que Paulo, ele vai chegar nessa carta e dar uma aula da justiça de Deus para nós. Esse trecho que a gente vai ler hoje, alguns costumam dizer que é o trecho mais importante da Bíblia. Não tem isso, né? Tudo na Bíblia é importante. Mas é o texto mais belo das Escrituras, porque fala da revelação da justiça de Deus. E nós precisamos entender que essa justiça de Deus, ela tem uma base. Quando a gente fala de justiça, a gente pensa em fazer a coisa certa. Quando a gente fala de justiça, a gente pensa em andar, em ser justo, em andar corretamente, em ter palavras ou atitudes corretas. E não está errado. Mas a base da justiça de Deus não é a sua ética, nem a minha, nem a ética de nenhum santo que existiu, a não ser Jesus Cristo. A base da justiça de Deus não é o que eu faço ou o que eu deixo de fazer. Não é o que você faz ou o que você deixa de fazer. A base da justiça de Deus é o que Cristo fez. E o que Ele fez ecoa para sempre. Então hoje, a gente vai meditar na justiça de Deus. E que bom que é o dia da Páscoa hoje. Calhou muito bem desse texto estar aqui. Meditar na justiça de Deus, que tem a base no o fazer de Jesus, liberta a gente de querer produzir um fazer para impressionar Deus. É isso que as religiões impõem para a gente. Você tem que fazer alguma coisa para que Deus receba e te dê uma bênção. Você faça uma prece e alcance uma graça, para que Deus receba a sua oferta. A única coisa que Deus aceita é o feito de Jesus. Ou você aceita e se apropria que Cristo fez por você e Deus recebeu, ou você vai ficar ansioso e estressado para querer agradar a Deus a fim de que o seu fazer o impressione e Ele te abençoe com alguma coisa. Isso não é justiça de Deus. A justiça de Deus, irmãos, ela vem para nós com uma única coisa que é necessário para a gente entrar nesse processo. E a única coisa que a gente participa, que na verdade é só um caminho para que ela se manifeste em nós, é a fé. Eu entendi que Cristo fez e aceito que Deus recebeu. E Ele fez por mim, eu creio e assim não há nada que eu possa fazer. Nessa manhã a gente vai ver nesse texto alguns aspectos da justiça de Deus, 2, e depois uma aplicação que é um desdobramento para a nossa vida cristã e para a gente como igreja. Então eu vou pedir para você ficar bem atento e pôr a tua memória, a teu intelecto para ficar ligado. Cativo a palavra, não porque eu estou falando, mas a palavra de Deus. Então não vagueia aí não. Se você vai ligar a sua Bíblia, você liga a sua Bíblia e põe no modo avião. É sério, estou falando sério, não estou brincando não. Você liga a sua Bíblia e põe no modo avião. Para você não correr a tentação da tua mente ficar cativa ao teu WhatsApp, às tuas redes sociais, ou qualquer outra coisa. Porque agora não é hora de redes sociais. Agora não é hora de você... É hora de você... Pode ligar a Bíblia, não tem problema não. Mas eu desafio você que se... Novamente, o teu celular vai fazer você pecar, deixa ele em casa. Ou põe ele na tua bolsa, na mochila, e traga a Bíblia impressa. Certo? Porque agora é hora de você meditar na palavra. Beleza? Então vamos ler a palavra. Versículo 21 até o versículo 24 primeiro, do capítulo 3. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Eu disse que o primeiro, nós vamos falar sobre a justiça de Deus, que tem a base em Cristo, no que Cristo fez, e a gente entra nesse processo com a fé. Então, em primeiro lugar, eu vou me apoiar num conceito que um teólogo chamado Marvin Payne faz.
usa isso e nos ajuda a entender melhor esse texto. Ele diz que a justiça de Deus, ela é uma justiça redentora. Esses versículos que nós acabamos de ler mostram que a justiça de Deus, ela é uma justiça que redime. Ela é uma justiça que resgata. A justiça dos homens não é redentora. A justiça dos homens, ela paga o erro, ela mapeia o pecado, mapeia o feito ruim ou o crime, e ela vai aplicar uma pena para aquele que cometeu, mas ela não redime, ela não tem o poder de mudar a natureza, ela não tem o poder de tirar a índole para o mal, ela não tem o poder de santificar um ser, de trocar de pessoa, de tirar uma pessoa com uma inclinação para o pecado e colocar nela uma santidade divina. Só a justiça de Deus é redentora nesse sentido. E por que Deus quis descer a miséria de um pecador para trazê-lo à santidade do seu Filho? O nome disso é graça. É uma iniciativa divina porque Ele é misericórdia e amor. Guarda isso. Ele é misericórdia e amor. E mesmo sendo santo, sem erro, sem poder tocar no pecado, Ele desce a nossa miséria de condição de pecador e sujeira e nos tira dessa condição. A graça vai até nós, manda Jesus até nós, mas para nos tirar dessa situação do pecado e nos trazer a santidade do Filho dele. Então a graça perdoa, mas também liberta de pecar. A graça não só diz, olha, está perdoado o teu pecado, ela desce, Deus desce na nossa miséria e nos traz para a condição do seu Filho. Quem vai a nós e nos tira de lá e nos põe em relacionamento com Ele é o próprio Deus. Foi Ele que decidiu, Ele que executou e Ele que consumou essa obra de nos trazer para um relacionamento com o seu Filho. Então é uma iniciativa divina de vir ao pecador para resgatá-lo do pecado. Então a justiça de Deus, uma justiça redentora, mostra que Deus é gracioso. Estão entendendo? Falar da justiça de Deus, uma justiça redentora, significa falar que Deus é gracioso e que nós somos alvos dessa graça, pecadores que éramos. Ele nos tirou dessa condição e nos resgatou do pecado para nos fazer filhos como é Jesus Cristo. Isso é muita coisa. Deus, a palavra que Paulo usou aqui nos versículos que a gente leu, ela é redentora porque Deus redimiu. Ele pegou uma palavra das relações comerciais do mundo greco-romano, que era, por exemplo, eu preciso comprar uma mercadoria, e aí eu pago um preço por ela, é uma relação comercial. Quanto custa? O preço de um pecador ou dos pecadores, quanto custa? Uma pessoa santa, tá bom. A entrega, o preço é esse que ele mesmo estipulou. O preço é a entrega, a morte de um santo, de alguém impecável, de alguém sem pecado. Ele mesmo providencia isso e nos compra para Ele. Ele faz o pagamento por nós e nos compra para Ele por meio da obra do seu Filho Jesus Cristo. Então a justiça de Deus, ela mostra que Deus é gracioso e veio a nós. É por isso que no Evangelho, irmãos, o cristianismo é sempre isso. Deus veio a nós. Foi Ele que amou o mundo de uma maneira tal, diz João capítulo 3, versículo 16, e deu seu Filho. Foi Ele que enviou o Filho. Foi Ele que veio a nós. Nós estávamos separados dEle por causa do pecado, totalmente separados de Deus, mortos para Ele nos nossos delitos, nos nossos pecados e nas nossas transgressões. Romanos 3,23 diz que todos pecaram. Todo mundo que é descendente de Adão repete, tem essa semente da natureza pecaminosa em si mesmo, quer isso se manifeste no falar, no agir, ou não, ou se manifeste um pouco, ou um pouquinho, e em alguns casos bastante, a natureza pecaminosa é a mesma para todos aqueles que são descendentes de Adão. Eu sou um descendente de Adão, você também é descendente de Adão, você
nós tínhamos a semente do pecado em nós, e agora chegou o momento em que Deus gracioso, em algum momento da vida você ouviu essa mensagem do Evangelho, pode ser que você esteja ouvindo hoje pela primeira vez, e hoje é o dia de Deus alcançar você com esse conhecimento, e você entender que esse Deus gracioso que te criou, também é o teu redentor, também é o teu resgatador, aquele que compra você de volta para Ele mesmo, por um preço que Ele mesmo pagou. Isso é graça e redenção. A justiça de Deus, ela não só condena o pecador, ela condena o pecador, está dizendo, pecou, tem que morrer. Mas nesse momento a gente está vendo uma coisa maravilhosa da justiça de Deus, que é o quê? Uau! O Deus que foi firme na condenação, agora manifestou graça. Meu Deus. A justiça dos homens não tem isso. É beco sem saída e ela vem com uma sentença de culpa. A justiça de Deus, ela vem com uma sentença de culpa. Mas porque ela é redentora, Ele pega essa culpa e coloca no inocente. Diz, isso não é para você, é nele. Ele não... Ficar aqui nas últimas semanas falando de condenação do pecado foi duro, irmãos. Eu quero dizer para vocês que foi difícil pregar. Porque era difícil dizer, meu Deus, está condenado, está condenado, está condenado, está condenado. Está condenado. Deus disse logo no início, não é para comer, porque se comer vai morrer. Está lá no livro de Gênesis, não está assim? Está claro, é suficiente para não fazer. Fez, Deus executou. Ele é fiel, Ele é honesto, Ele é verdadeiro, Ele é santo. A palavra dEle não pode ser abrandada. Mas a coisa mais maravilhosa é que agora a gente está vendo, meu Deus, esse Deus firme para aplicar aquilo mesmo, o decreto que Ele colocou, Ele também não está afrouxando nada, mas Ele está mostrando que de onde brotou santidade e ira, Ele manifestou amor e misericórdia junto. E aí a gente diz isso, olha para a justiça de Deus redentora e diz, muito obrigado. A justiça de Deus redentora mostra que Deus é misericórdia. Por que Ele fez isso? Por que Ele manifestou graça? Porque Ele é misericórdia. E o que é misericórdia? Ele sente a miséria do pecador no coração dele e age com graça. Qual é a ação da graça, gente? É tirar a gente da condição de pecador. O pecado nos separa de Deus, irmãos. O pecado criou uma separação e Ele disse, não, a minha misericórdia vai trazer de volta. E Ele faz uma nova aliança no Filho dEle. Então, a justiça redentora, porque Deus é misericordioso, evoca graça e redenção. Está claro isso, irmãos? É meio aula. Mas é a aula que o Espírito opera. E toda aula da palavra o Espírito opera, viu, irmãos? Está claro isso? Você não pode esquecer. Justiça redentora opera de um Deus misericordioso, mostra o que é graça e redenção. É Deus comprar você e Ele mesmo providenciar o pagamento. Não é Deus assim, quero de volta, paga o preço. Não, eu quero e eu paguei. Vem. Na verdade vem e Ele pega. Por que eu preciso dessa justiça redentora? Porque todos nós pecamos. Por que você precisa dessa justiça redentora? Porque Romanos 3:23 diz que todos pecaram. Isso não é facultativo. Talvez você esteja me ouvindo e ou aqui dizendo assim, não, mas está tudo certo, eu não preciso dessa justiça redentora. Romanos 3:23 nivelou todo mundo. Todos pecaram, está todo mundo condenado. E só tem uma maneira da gente sair dessa condição, pela justiça redentora de Deus. Um Deus misericordioso, gracioso, que veio a nós, nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Esse é um primeiro ponto da justiça de Deus. Mas tem um segundo. Vamos lá para o versículo 25 e 26. Olha só como termina o 24. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. 25. A quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça,
por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus. O segundo ponto da justiça de Deus é que ela é uma justiça julgadora. Por que ela é uma justiça julgadora? Essa palavra é daquele autor que eu disse para vocês, Marvin Payne. E agora, à luz dessas duas colocações que ele fez, eu quero tecer alguns comentários. Por que a justiça de Deus ela é uma justiça julgadora? Irmãos, porque Deus é santo. E o que significa dizer que Deus é santo? Na justiça redentora, a gente diz, Deus é misericordioso, e Ele manifesta a graça. Estão entendendo? Na justiça julgadora, a gente está dizendo, Deus é santo. E o que significa santo? Significa, já disse isso aqui, significa que Ele não erra. Significa que Ele não toca Ele não comunga com o pecado. São naturezas incompatíveis. Ele é incompatível com o pecado. Então, porque ele é incompatível com o pecado, ele é santo, a reação natural de alguém santo diante do pecado só pode ser uma: ira. Não, por favor, não pense a ira de Deus a partir de você. Eu sei que às vezes a gente tem essa tendência, ira é uma coisa que a gente sente, né? Ira é uma coisa que a gente manifesta. Então, quando a gente vê Deus é ira. Mas como que pode um nome desse para Deus? Limpa as tuas concepções de ira para pensar Deus, um Deus irado. Limpa as tuas concepções. A ira de Deus não é a tua ira. Não é uma ira pecaminosa. Não dá para a gente projetar a gente sobre Deus. A gente é que tem que ser alfabetizado pela Bíblia para entender o que é a ira divina no ser de Deus e dizer, tá, agora eu não vou projetar a minha ira. Como pode Deus ser ira? Se a Bíblia está dizendo que Deus é santo, e a reação natural de um Deus santo diante do pecado é incompatibilidade, e como Ele manifesta essa incompatibilidade? Com ira. Isso nos assegura, irmãos, quando a gente vê a ira de Deus diante do pecado, a gente fica seguro, uau, Deus não errou, Ele não muda. Ele não muda, o que Ele disse vale para sempre. A ira de Deus, irmãos, é algo que nos faz olhar para aquilo que Deus decretou no início. Não é para comer, porque se comer vai morrer. E porque Ele é fiel e não muda, Ele cumpriu isso cabalmente, ao ponto de colocar essa tese, essa sentença em Cristo sem reserva nenhuma lá na cruz. Onde tem pecado, tem morte. E para que o pecado seja pago, ele tem que ser pago com a vida. Por isso, meus irmãos, a justiça de Deus, ela é redentora e ela também é julgadora. Deus precisava julgar o pecado. Porque Ele é santo e a reação natural dele diante do pecado é a ira. Ele não muda. O pecado precisa ser julgado, e julgamento é condenação, porque a justiça de Deus é uma justiça julgadora. Estão entendendo isso? Por que ela é julgadora? Porque o pecado, ele nos separa desse Deus santo. Ele cria um abismo entre Ele e nós, e Ele precisa condenar esse pecado. Ele condena esse pecado com a sua santidade. Mas a coisa mais maravilhosa, aí eu me desarmo diante do texto, é que ele diz, logo em seguida, que a justiça de Deus, julgadora, Ele pegou essa culpa e essa condenação e colocou sobre Jesus Cristo. E aí usou um termo técnico do Antigo Testamento, do sistema sacrificial do Antigo Testamento, que é propiciação. Jesus
é a propiciação pelo seu pecado, pelo pecado daquele que cometeu e se separou de Deus e que está totalmente separado, distinto da glória desse Deus, que carece da glória desse Deus, como diz o versículo 23. Há um único caminho. O caminho é a propiciação que Jesus Cristo fez. Preste bastante atenção aqui. O que é propiciação? Propiciação no Antigo Testamento era a tampa da Arca da Aliança. Lembra da arca? Aquela caixa de madeira e coberta com ouro, que tinha na tampa 2 querubins. Beleza, lá dentro tinha as tábuas da lei, a vara de Arão e um exemplo, um maná. Tá. Ela era posta no Santo dos Santos, e uma vez por ano o sumo sacerdote ia lá e derramava sangue sobre ela. E aquele sangue do animal inocente, Deus recebia como sacrifício e perdoava a galera. Aquele sangue no propiciatório, que era a tampa da arca, era o que subia a Deus como um sacrifício, mas aquilo era uma sombra do verdadeiro sacrifício, que é o Cristo morrendo por nós lá na cruz. E Deus, com base naquele sangue derramado do animal, Ele perdoava o pessoal, e aí a vida seguia por mais um ano. Chegou um momento, aqui na cruz, em que Cristo, Paulo está dizendo, Jesus lá na cruz é o sangue derramado no propiciatório, só que agora é de uma vez para sempre. Agora é de uma vez para sempre. Agora não vai ter o ano que vem de novo, o sumo sacerdote vai entrar. Não, agora é de uma vez para sempre, e tudo que foi feito com o animal estava sombreado nesse sacrifício pleno de Jesus Cristo. Jesus é a propiciação pelo seu pecado, pelo meu pecado, de ontem, de hoje e o de amanhã. É por isso que o sacrifício dele é eterno. Se eu pequei ontem, está perdoado lá na cruz. Se eu peco hoje, está perdoado lá na cruz. Se eu vier a pecar amanhã, está perdoado no sacrifício de Cristo Jesus. Eu não preciso ir lá em Jerusalém, comprar um animal, dar para o sacerdote, faz a separação de vísceras e gorduras, derrama o sangue e Deus vai me perdoar. Não. Disse João, filho, eu falo para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, nós temos diante de Deus um advogado. À direita de Deus é Jesus Cristo o justo, intercedendo por nós, porque Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então a justiça julgadora de Deus faz a gente olhar para a cruz e dizer, lá na cruz Jesus Cristo estava derramando, Deus mesmo estava derramando o sangue do Cordeiro como propiciação pelos pecados que eu cometi e vier a cometer. Eu vou pedir para você fazer leitura labial, devia ter digitado para projetar, mas eu vou ler uma definição de propiciação, bonita, que fala no nosso coração. É de um autor chamado John Stott, ele diz assim, propiciação, olha como ele começa, é o amor incomparável de Deus. É o amor incomparável de Deus, porque esse amor incomparável de Deus aplacou a ira. Agora Deus derruba a gente nos nossos argumentos. Se você está aqui, eu não aguento Deus que ira. Pois a Bíblia está dizendo que o mesmo Deus que é ira é amor. O mesmo Deus que mostra justiça redentora, mostra justiça julgadora. A gente não pode isolar Deus, compartimentalizando Deus. O amor aplacou a sua ira. Uma ira santa, ao dar o seu próprio Filho amado, que tomou o meu lugar, o seu lugar, o nosso lugar, assumiu os seus e os meus, os nossos pecados, e morreu a sua, a minha, a nossa morte. Assim fazendo, Deus mesmo entregou a si mesmo para salvar-nos dele mesmo. Que coisa maravilhosa. Por que a gente Deus executou isso? Porque Ele é um Deus santo, mas Ele também é amor e misericórdia. E um não enfraquece o outro, um não fragiliza o outro. Essas duas coisas se combinam plenamente. Onde eu vejo isso? Olhe Jesus na cruz. Você vê a ira de Deus escancarada ali, dizendo, eu sou santo, e para chegar, se relacionar comigo, precisa ser santo como eu sou. Mas ao mesmo tempo ele está dizendo, o homem caiu e não vai chegar aqui. E aí ele graciosamente manda o seu filho Jesus para morrer por nós. E ele mesmo providenciou essa oferta maravilhosa.
A justiça de Deus, eu quero que você entenda essas duas coisas. Ela é redentora e ela é julgadora. Ela é redentora porque Deus é amor, misericórdia e manifesta a graça e redime o pecador. Ela é julgadora porque Ele é santo e se ira. E essas duas coisas estão em plenitude no ser de Deus. Isso nos coloca de joelhos diante dele dizendo, que ser maravilhoso e único. Eu não conheci ninguém que consegue combinar amor com ira. Já tentei e não consegui. Talvez você tenha tentado. Você que é pai que vai disciplinar um filho, fala, meu Deus, eu fui mais ira do que amor. Ou às vezes eu falo, meu Deus, o amor, eu não tive uma ira santa. É por isso, irmãos, que tem coisa que a gente olha, hoje na aula do CFB, foi atributos incomunicáveis. Eu estou dizendo porque eu gravei a primeira aula e tive que meditar sobre o ser divino. E tem coisas que a gente olha e diz, isso é real em Deus, e é só nele. E isso faz o quê? Eu olhar e dizer, Deus, que Deus santo, maravilhoso, único, que consegue plenamente ser amor e santidade, e um não sufoca o outro. Em um, eles se convergem. E basta a gente olhar para o filho dele lá na cruz, morto no meu lugar e no teu. Por isso hoje não tenha medo de falar da justiça de Deus, como um pecador precisa ouvir isso. Ele precisa ouvir essa mensagem que Jesus Cristo mandou a gente anunciar. E aí eu quero trazer três aplicações para a gente. O sermão já vai acabar. Olha, eu falei que ia ser rápido. Então é pegadinha para você ficar aqui. 3 aplicações para o meu coração, para o seu coração, particularmente para a gente como igreja. Que está do versículo 27 até o 31, vamos ler. Olha a pergunta que Paulo vai fazer. Aí é Paulo que vem bater em nós. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio da lei, a lei das obras? Não. Pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ou seria Deus apenas dos judeus? Será que não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé, e o incircunciso por meio da fé. Anulamos, então, a lei por meio da fé? De modo nenhum, pelo contrário, confirmamos a lei. A primeira aplicação, irmãos, da justiça retributiva, ou redentora, e da justiça julgadora, Deus é amor e misericórdia, mas é santo e ira, é que a justiça de Deus em operação na sua vida e na minha vida, ela não opera com orgulho. Ela não opera com orgulho. E aí eu queria que eu não estou interpretando, eu estou aplicando a palavra para nós agora. Quer aplicar a palavra, irmão? É pôr a palavra na vida. Então, acorda. É a palavra na vida. Para segunda-feira, tá? Amanhã começa. Então, segunda-feira, hoje já. Como é que estava operando no contexto aqui? O judeu estava orgulhoso. Paulo está escrevendo para a igreja de Roma, tinha uma galerinha que vem de linhagem judaica, e eles estão se orgulhando, poderia ser essa atitude deles. Não, eu sou orgulho, sabe? Eu tenho orgulho por quê? Porque eu observo o Antigo Testamento. Ufa, o Deus Santo, eu conheço o Antigo Testamento, eu conheço e observo o Antigo Testamento, e tem um ponto, eu tenho o exclusivismo nacional, eu sou povo eleito de Deus. Paulo vai dizer, meu irmão, tira esse orgulho. Porque em Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. A resposta de Paulo é, ninguém pode se orgulhar diante de Deus por sua obediência. Se você conhece a lei, o Antigo Testamento e obedece, não se orgulhe diante dele por causa disso. Se você se orgulha porque é um judeu de linhagem, de nascimento, não se orgulhe diante dele por causa disso. Porque a justificação pela fé está dizendo, todo mundo é pecador. Quem conhece, quem não conhece, quem obedece, é ético certinho ou quem é um devasso. Todo mundo é pecador. Então não tem orgulho diante dele. E aí, tá bom, eu não posso me orgulhar porque eu conheço e obedeço, mas eu me orgulho porque eu sou judeu por nascimento. Ele está dizendo, Deus é um. E esse mesmo Deus que é um do Antigo Testamento e agora,
Ele quer justificar quem é de nascimento e quem não é de nascimento, porque ele está justificando judeus e gentios. Aquele que ouviu e creu está justificado pela fé. Então também não dá para ter orgulho pela linhagem. Agora para nós, Igreja Batista Fonte Sicar, como é que isso se desdobra? Irmãos, foi o orgulho que fez Adão e Eva pecar. Aí você vai dizer, não foi não. Não foi não, foi o orgulho. O pecado não foi a desobediência da palavra em primeiro lugar. C.S. Lewis diz isso. O orgulho é o carro-chefe para todas as desgraças acontecerem. Sabe como que o orgulho opera? O que eu acho é melhor. Deus diz, mas eu acho. O diabo não gosta da palavra. O diabo não gosta da palavra. A tentação em Gênesis 3 começou como? O que foi que ele disse? Não é isso. Não é bem assim. O diabo, vou repetir. O diabo não gosta da palavra. Aí você vai falar, meu Deus, então eu vou fazer teologia, CFB, vou escrever, vou virar PhD. Não, pode fazer. Deus te abençoe, vai mesmo. Mas tome cuidado. O diabo não gosta da palavra. E sabe o que ele vai incitar? O orgulho. Porque ele vai incitar assim, não, o que eu acho se sobrepõe à palavra. Não, mas não é possível que Deus... Quando eu vejo eu falando isso, leio um negócio na Bíblia, falo, não é possível que Deus é assim. Ele é assim. E cale-se. Ele é assim, está na Bíblia, é assim. Não gostou? Chore diante dele, esperneie, dá chilique, faça alguma coisa, mas não projeta o seu eu acho sobre o que ele disse. Irmãos, tem que fazer isso comigo o dia inteiro, porque eu estou cheio de achismos. Mas eu tenho que saber render a minha razão diante do que Deus diz na palavra. O orgulho, irmãos. Paulo está perguntando, onde está o orgulho? Dá para ser justificado pela fé e continuar orgulhoso? Ele fala dizendo, cadê o orgulho, gente? E aí eu queria que a gente jogasse a toalha. Jogássemos a toalha. Porque às vezes, irmãos, tem aqueles pecados que incorporam na vida e a gente acha que é normal ser crente orgulhoso. Eu não sei se você já teve esse tipo de atitude. Eu não estou te julgando, não. Só estou dizendo que pode acontecer de você estar aqui. Eu estou aqui hoje cheio de orgulho. Problema ali, lá e lá e lá. E aí, sou de Jesus. E vamos cantar, e vamos levantar a mão, e vamos ouvir a palavra, e vamos ler a Bíblia. Meu irmão, eu não quero que isso tenha peso. Eu só quero que a gente pense que o orgulho distancia você de Deus. Me distancia de Deus, porque quando você tem orgulho, você está dizendo, eu não preciso da tua justiça. Em outras palavras, é isso que você está dizendo. Eu não preciso da tua justiça. Eu me basto. O que eu acho é melhor. A minha palavra é melhor que a tua. As minhas ideias são melhores que a tua. Os meus caminhos são melhores que os teus. O orgulho nos separa de Deus. E a gente pode estar orgulhoso dentro da igreja. Eu posso ser assim. Eu posso ser um pastor orgulhoso. Um pregador orgulhoso, que fala a verdade. Mas a verdade não tem aderência à minha vida, irmãos. Então, por que eu estou aplicando esse texto para nós? Porque o texto está falando de orgulho. Vai falar daqui para frente vai falar de muitas outras coisas. Hoje é o dia de falar disso. E se você é um orgulhoso, se eu sou um orgulhoso, saiba disso, você está distante de Deus. Eu estou distante de Deus. Porque a justiça de Deus, ela não pede o que você acha, ou o que você faz, mas o que o Filho de Deus fez e o que Ele disse. A palavra de Deus. Mas o orgulho, ele não só distancia você de Deus, distancia você das pessoas. Porque você acha que você é melhor que o outro. Aí a gente gosta mais, né? Aquela ali é uma orgulhosa. Aquele ali é um orgulhoso. Por quê? Porque o orgulho distancia você do outro. Porque você fala, eu não vou me nivelar essa pessoa. Sou melhor que ele. Sei mais que ele. Posso mais do que ele. Entendo melhor que ele. E aí eu queria que a gente... Dá para cavar mais? Dá. Pode olhar para cá, porque eu já apanhei horrores essa semana. Agora eu vou... Tá difícil. O cálice, vamos beber esse cálice junto, amargo.
A gente precisa segmentar o orgulho, irmãos. O orgulho ferido. Talvez você esteja aqui dizendo, eu estou com meu orgulho ferido. Por quê? Porque ninguém valorizou o que você tinha como motivo para se orgulhar. Estou com raiva do meu filho. Por quê? Porque eu sou mais orgulhoso do que eu fiz e ele não reconhece. Eu estou com meu orgulho ferido, meu irmão. Você está com problema no relacionamento com Deus. Eu posso estar assim. E no relacionamento com as pessoas. O orgulho ferido de que você, na sua vaidade, ou eu, na minha vaidade, nós, na nossa vaidade, a gente não foi reconhecido naquilo que a gente se agarrou como motivo de nossa glória. O orgulho pauta o caminho para a inveja. O orgulho pauta o caminho para a inveja, irmãos. Por que o orgulho pauta o caminho para a inveja? Porque você olha o outro que tem do que se orgulhar e fala, eu também queria algo para poder me orgulhar. Se você está aqui hoje olhando alguma coisa que o outro tem, porque Deus deu para ele, ou se eu estou aqui olhando para a tua vida uma coisa, eu falo, puxa Deus, eu tenho que confessar, eu falo, poxa Deus, comigo é na marreta, com o outro é com portas abertas. E vrá, e vrá. Meu irmão, o oposto disso, sabe qual é? Contentamento em Deus. Contentamento no Senhor e Paulo na veia. Longe de mim esteja de gloriar-me a não ser na cruz de Cristo, porque por meio dela eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Acabou. Começa na cruz e ali é o alvo. Bênçãos, persegue, Deus dá, Deus tira, mas quando a gente está com glória na cruz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu posso passar pela escassez, posso todas as coisas naquele que me fortalece, e eu posso passar pela abundância e não ficar orgulhoso, e dizer, o Senhor deu, bendito seja o seu nome. A hora que Ele quiser, Ele tira. Agora, não é porque eu estou na escassez que eu sou próspero na escassez e sou um próspero na abundância, porque é o Senhor que dá, é o Senhor que tira, e em todas as coisas, no pouco ou no muito, vem da mão dEle. E aí a gente põe o nosso coração no Senhor. Onde está o orgulho? A justiça de Deus tira o orgulho, irmãos. A justiça de Deus limpa a gente do orgulho. Essa é a mensagem de aplicação de graça para nós. Não é resolva o seu orgulho, é deixemos o Espírito de Deus que está aqui limpar o nosso coração do orgulho. Que a gente saia daqui leve. E que a gente vá ao altar do Senhor. O altar do Senhor não é aqui na frente, tá, irmãos? O altar do Senhor é no seu coração aí. Mas se você quiser vir aqui na frente também, orar junto, a gente pode vir. Não tem problema. Eu só estou dizendo que esse lugar não é místico. Mas estou dizendo que a gente pode orar. Mas que a gente vá à presença de Deus, aí ou aqui. E a gente diga, Senhor, eu quero me despojar de um coração orgulhoso, que fica duvidando da Tua palavra, ou dizendo que o que eu acho, ou me apoio nas minhas coisas, ou me apoio nos meus próprios caminhos, e perde relacionamento com o Senhor, e perde relacionamento com as pessoas do Senhor. Se você está com orgulho ferido hoje, porque ninguém validou a tua vaidade, meu irmão, glorie-se na cruz de Cristo Jesus. Basta Jesus em você, esse é o maior valor. É Jesus na sua vida, é Jesus na minha vida. E que a gente receba essa palavra como uma mão no ombro do Espírito Santo, dizendo, calma, não é por aí, vamos mudar a rota, olhe para a cruz, vamos voltar para lá. Segunda aplicação para nós, irmãos. A primeira foi do orgulho. A segunda é, por favor, não vamos separar um Deus que é santo de um Deus que é amoroso. Ele é as duas coisas. E essas duas coisas estão em plenitude no ser dele. Então, eu gosto mais do Deus que é misericórdia. Não, ele é um pacote fechado. O Deus da Bíblia é um Deus que ama e que é santo. E porque Ele é santo, Ele se ira diante do pecado. E porque Ele ama, Ele manifesta amor, graça, misericórdia e bondade. E essas coisas não se anulam no ser dEle.
Não separe o Deus santo do Deus amoroso. Se eu separar, eu gosto muito do Deus de amor, não estou teatralizando não, eu estou dizendo com ênfase. Se eu gostar só do Deus de amor, eu estou enfraquecendo a santidade dele. Então, assim, eu posso ficar com ele no amor, mas ele não quer que eu seja santo como filho, como ele é. Ele quer. Ele quer. Ele deu o poder do Espírito para isso. Ele enviou Jesus para tirar a gente do lamaçal do pecado. É uma bênção ser santo, irmãos, não é ruim não. Agora eu não sei me santificar. Eu não tenho poder. A religião vai dizer, se vira, vai fazer alguma coisa. E aí ele fica aquela coisa hipócrita e aparente. Não é isso. É avivamento. É o poder do Espírito colocando a palavra na vida. Agora, não é porque as nossas forças não conseguem que a gente nivela por nós. Não, Deus tem um Filho santo. Lutero disse isso. Não foi Lutero que disse isso. Ele disse outra coisa. Ele disse que Deus teve um filho sem defeito, mas nenhum sem dor. Tá certo. O que eu queria, aqui a ênfase dele é na dor, né? Deus teve um filho sem defeito, mas nenhum sem dor. Todo mundo vai sofrer, né? O ponto é esse. Deus nivelou a gente pelo Filho Santo dele. Mas Deus, se a gente enfatizar só a sua santidade, a gente fica inquisitor em nome da verdade. A igreja de Éfeso ficou assim em Apocalipse capítulo 2. Ela era firmada na palavra, mas ela esqueceu do amor. E aí caiu das mãos dele. Volta para cá, não foi esse o convite dele? Volta para cá. Não é pare de trabalhar e abra mão da tua ortodoxia. Mas não tenha ortodoxia sem amor. Porque senão você vai matar em nome da verdade. Ele não está dizendo que é para matar em nome da verdade, mas ele não está dizendo que é para abrir mão da verdade. Ele está dizendo que fale a palavra. O evangelho é que Deus nos quer na santidade do Filho. E aí ele diz uma coisa, ele enviou o Espírito para habitar em nós. O Espírito nos faz. Ele disse o que para aquela mulher? Eu não estou te condenando, nem eu te condeno. Agora você vai e não peca mais. É esse o convite do evangelho. Isso é graça. A graça que perdoa também liberta de pecar. E terceira aplicação, irmãos. A história graciosa, olha essa palavra. A história que eu coloquei aqui de propósito. A história graciosa do evangelho, da salvação, não começa no Novo Testamento, começa no Antigo. Então, a história graciosa de Deus salvar pecador começa lá no livro de Gênesis. E se manifesta plenamente no Novo Testamento. Então, se você é daqueles, eu amo o Deus do Novo e não gosto do Antigo, então tem algum probleminha aí. Porque o Deus gracioso, redentor do Novo, ele se manifestou e vai se revelando progressivamente desde o Antigo. Exatamente quando o homem pecou ali, o que ele disse? Eu vou mandar um descendente que vai esmagar a cabeça da serpente. Isso é graça. Está dizendo, eu vou arrumar isso aqui. Isso é graça, já está lá. Aí ele vai preparando um mundo para a vinda desse descendente. Coloca um animal no sacrifício para mostrar, olha, quando vier o Cordeiro verdadeiro, que tira o pecado do mundo. Coloca um sacerdote na presença de Deus, o verdadeiro sacerdote que vai entrar na minha presença e vai colocar todo mundo aqui. Coloca um profeta que vai dizer, olha, assim diz o Senhor, mas é um profeta que erra, mas quando vem o verdadeiro profeta, meu Deus, ele fala e o coração arde. Coloca um rei, Davi, mas Davi adultera, um pai ruim, não sei o quê. Agora, quando vier o verdadeiro rei de Israel, ele vai dizer, venha o teu reino aqui e seja feita a sua vontade. Tudo isso está sombreado, que é pleno no Novo, está sombreado lá no Antigo. A história da salvação começa lá no Antigo. Então, olha a Bíblia como um todo, em que Deus vai se revelando progressivamente e ele fecha essa revelação lá no livro do Apocalipse. Ame e zele pela palavra, como lei única e verdadeira de Deus. 3 aplicações, orgulho e cuidado. Onde está o orgulho? Eu queria que a gente dobrasse os joelhos do coração e dissesse, Deus, me limpa do orgulho. A gente cantou isso hoje, é o sangue que nos lava do pecado. É o sangue do Cordeiro que nos lava do pecado. Sabe como que ele lava pecador? Quando o pecador chega diante dele e diz, eu sei, eu sou orgulhoso e eu não quero mais isso.
E ele se reconcilia com Deus e se reconcilia com as pessoas. Se você está aqui dizendo, Deus, eu não consigo combinar os teus atributos no ser divino. Primeiro, você mergulhe na Bíblia com o CFB. E em segundo, tanto quanto, dobre os seus joelhos em oração e diga, Deus me faz entender, apesar da minha razão bater no teto. A nossa limitação de compreensão, irmãos, não pode ser projetada sobre o ser divino. Tem muitas coisas que no ser de Deus eu falo, Senhor, eu não entendo. Mas quando eu olho para Jesus na cruz, eu falo, bom, eu não entendo, mas quando eu vejo Jesus morrendo por mim lá na cruz, eu vejo a ira de Deus sem reserva nenhuma e vejo o amor de Deus combinando com ela e Deus me perdoando graciosamente. Por isso que a gente vai às explicações que o próprio Deus nos deu na palavra. É tudo, tem muito mais, lá na glória a gente vai saber. Mas o que Ele quer que a gente fique? Com o que Ele revelou para nós. E se você gosta de partes da Bíblia, ou segmenta o Deus da Bíblia, eu quero te dizer, a Bíblia nos mostra que Ele é um só, Ele é o mesmo. E Ele foi se revelando a nós progressivamente, até que essa revelação ficou máxima no Filho dele, Jesus Cristo. 3 aplicações para o nosso coração, à luz da justiça redentora e a justiça julgadora. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor por isso. Eu falei de joelhos dobrados, irmãos, e se você sente necessidade disso, dobre seus joelhos. Se não é físico, é do coração. Se você quer dobrar os seus joelhos em concordância e oração com alguém, faça isso, meu irmão. Mas que nessa manhã a gente deixe orgulho no lugar que ele tem que ficar, na cruz de Cristo. É lá que o nosso pecado tem que ficar, não em nós. E que a gente se despoje de nós mesmos. Senhor, é diante do Senhor que nós nos curvamos para te agradecer por uma justiça santa, uma justiça redentora, uma justiça, Senhor Deus, que mostra a santidade de um Deus que não muda, um Deus que não falha, um Deus que não volta atrás, um Deus que diz, assim será a palavra da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a enviei. Ó Deus, é esse Deus da palavra, esse Deus firme, esse Deus que pelo poder da palavra criou os céus e a terra, que disse haja luz e houve luz. É esse Deus que tem a palavra viva e eficaz, que é mais cortante que uma espada de 2 gumes, que penetra a divisão da alma e de espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. É diante desse Deus que tudo conhece, que sonda, esquadrinha o nosso andar, o nosso pensar, o nosso falar, que a palavra não foi formulada na mente, não chegou à boca, e o Senhor sabe o que vamos dizer. É diante do Senhor que nós comparecemos em primeiro lugar para te agradecer. Obrigado pela tua justiça, porque é uma justiça julgadora, mas que mostra um Deus que colocou como propiciação pelos nossos pecados, um santo, o santo Filho de Deus, Jesus Cristo. Nós não merecíamos isso e o Senhor fez isso por amor, graça e misericórdia. Ó Deus, mas que firmeza e segurança e descanso nós temos na tua santidade e na tua ira. Porque o Senhor não afrouxou critérios, o Senhor deixou do jeito que era, como refletindo o teu ser santo, mas graciosamente manifestou-se a nós como um Deus justo e um Deus justificador. Nesta manhã nós nos curvamos diante do Senhor para te pedir misericórdia de um coração orgulhoso, porque no nosso tempo de ignorância nós éramos orgulhosos, ignorantes ao Senhor. Achávamos que o nosso entendimento, nosso caminho, nosso olhar, nossas percepções, nossa vida é melhor. Mas um dia o Senhor nos deu vida. E o Senhor nos fez olhar o Senhor por meio da obra redentora do teu Filho. E nós vimos tua santidade. E podemos hoje dizer, como salmista, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tua santidade não nos ofusca, nem nos dá repulsa, muito pelo contrário, nos seduz.
nos torna propícios ao Senhor, vulneráveis ao Senhor, atraídos a Ti, Senhor, porque o Senhor é um Deus santo, amoroso, bondoso, grande, misericordioso, gracioso, e que se ira diante do pecado, mas essa ira foi, ó Deus, aplacada pelo Teu amor, e ela foi, Senhor Deus, posta sem reserva nenhuma no Cordeiro, que o Senhor mesmo providenciou para morrer no nosso lugar. Deus, nesta manhã, nós pedimos a Ti, limpa-nos da ira. Limpa-nos de um coração orgulhoso, limpa-nos de um coração iracundo, Senhor Deus, uma ira pecaminosa, ó Deus, apegada, Senhor Deus, às nossas quedas, Senhor. Dá-nos um coração manso e humilde, dá-nos um coração, Senhor Deus, livre do orgulho. Ó Deus, livre, se temos, ó Deus, eu tenho em mim, se meus irmãos têm em si mesmos, ó Deus, orgulho ferido, apegado à face da cara, Senhor. Apegado, Senhor Deus, à vida cotidiana, na dinâmica da vida devocional, ou na vida cotidiana, nas relações interpessoais, que nessa manhã o Senhor nos limpe, e nos faz, Senhor Deus, Te adorar como o Senhor é, um Deus grande, maravilhoso, o Deus da Bíblia, e que a gente se manifeste, se apresente diante do Senhor, vulneráveis, para sermos ensinados pela palavra do Senhor. Ajuda-nos a guardar a palavra no coração, para não pecar contra Ti. Desvenda os nossos olhos, para que vejamos as maravilhas da Tua lei. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.